Olá, seja muito bem-vinda à aula 2 do nosso curso Consulta Capilar Detalhada. Hoje vamos falar sobre a estrutura da nossa haste capilar. Primeiramente, você precisa saber o que é haste capilar. A haste capilar nada mais é do que uma estrutura morta. Isso mesmo, no nosso fio de cabelo não há vida. Por quê? Porque na haste capilar simplesmente nós encontramos proteínas, melanina, lipídio e água. Não encontramos nenhuma célula se dividindo. Por esta razão, a haste capilar é uma célula ou fibra ou estrutura morta. A haste capilar tem a sua composição geral em proteína, que é a queratina, lipídio, que é a gordura, e água, que é simplesmente água. Ainda na composição nós encontramos a melanina, que é responsável pela pigmentação da fibra capilar. O cabelo é composto por três estruturas principais, que são cutícula, córtex e medula. Cutícula é a parte mais externa, que ela é composta por camadas de queratina sobrepostas uma às outras, com a principal função de proteger a estrutura interna que nela se encontra, que é o córtex e a medula. As camadas de queratina na cutícula, sobrepostas umas nas outras, ficam unidas entre si e também por uma camada de lipídio que chamamos de 18,6 ou ácido metilcosanoico. Este 18,6 é responsável pela lubrificação que há na nossa fibra capilar, diminuindo assim o atrito com o meio externo. Além do 18,6, o fio de cabelo ainda conta com o sebo produzido pela glândula sebácea, pois a glândula sebácea produz o sebo e desemboca no mesmo ducto piloso, ou seja, no mesmo orifício aonde sai o fio de cabelo é onde sai a oleosidade do sebo, a produção do sebo. Então, por esta razão, esta fibra capilar conta com a lubrificação da 18,6 e do sebo produzido pela glândula sebácea. A aparência do cabelo é reflexo de como está a cutícula. Logo, se a camada do lipídio estiver protegida e, por sua vez, a cutícula fechada, nós temos como resultado um cabelo lindo, brilhoso, sedoso. Mas, se a cutícula sofre alguma agressão e perde essa sua camada lipídica, aí já estamos diante de um cabelo opaco com uma maior facilidade em quebra. São esses cabelos que facilmente se embaraçam. As células queratinizadas que compõem a cutícula podem se dividir em três camadas principais, que são camada A, camada B e a camada endocuticular. A camada A é onde nós encontramos maior quantidade de cistina. Já na camada B, nós encontramos a cistina e o enxofre, que é daí que é formada a ponte de sulfeto ou ligação de sulfeto. Já na camada endocuticular, nós encontramos também cistina e resíduos celulares. De forma resumida, é muito importante nós termos uma cutícula aí muito bem cuidada, porque ela é responsável pela proteção da estrutura que encontra-se dentro dela, que é o córtex. Cutículas abertas, córtex exposto. Córtex exposto, maior facilidade para a quebra. E as cutículas estão abertas quando? As camadas de queratina estão abertas, quando também há a ausência daquela camada lipídica que ajuda na lubrificação do nosso fio de cabelo. Agora vamos falar do córtex, que é a parte mais interna da nossa fibra capilar. O córtex é a parte do meio da haste que fica entre a cutícula e a medula. A proteção do córtex é muito importante, pois ele é responsável pela resistência da fibra capilar. O córtex representa a maior parte da fibra capilar e 90% dele é composto por macrofibrilas, que são bastonetes de microfibrilas, que são centenas de filamentos de queratina densamente empacotadas em uma matriz. Os 10% da sua composição são grânulos de melanina. A melanina, que é o pigmento responsável pela coloração da fibra capilar. A ligação de sulfeto são ligações covalentes entre duas moléculas de enxofre que unem os aminoácidos que compõem a queratina. E é isso que confere força, elasticidade, resistência e curvatura ou estrutura do fio de cabelo. A ponte de sulfeto é responsável pela resistência que o córtex desempenha. Essa
Essas pontes de sulfeto são rompidas diante de uma química, um desfriso, por exemplo, um cabelo que sai de crespo para liso, um cabelo que sai de ondulado para liso, um cabelo que sai de crespo a cacheado. É neste processo que ocorre a quebra ou rompimento dessa ligação de sulfeto, dessa ponte de sulfeto. E com isso nós tendemos a ter um cabelo com elasticidade maior e quebradiço. As microfibrilas, além da ligação de disulfeto, elas também têm a ligação de ponte de hidrogênio. A ligação de hidrogênio em relação à ligação de ponte de sulfeto são mais frágeis, porém, nelas também confere o formato da estrutura do fio de cabelo. Existem 3 tipos de células no córtex que são ortocorticais, paracorticais e mesocorticais. A distribuição dessas células no córtex é que nos ajuda a identificar a estrutura da fibra capilar. Por exemplo, os cabelos lisos têm núcleo celular paracorticais, cadeados por células ortocorticais. Já no cabelo ondulado, nós encontramos células ortocorticais e mesocorticais entrelaçadas em células paracorticais. Já o cabelo afro tem mais quantidades de células ortocorticais. Agora vamos falar da medula. A medula que é a parte mais interna da fibra capilar, que tem uma função até agora desconhecida. Nós encontramos a medula nos fios de cabelos terminais, nos pelos terminais, conforme vimos na aula 1. Formato, pigmentação e curvatura, tudo isso é determinado pela genética. Não tem como você, de parte externa, conseguir influenciar diretamente na curvatura e pigmentação natural da fibra capilar. Esse mito de que come YZ para que a cor do cabelo seja não sei o que, não funciona. Aquilo também de que eu quero ser crespa naturalmente, eu quero ser cacheada de forma natural, também não funciona. Tudo isso é determinado por conta da nossa genética, que está ligada ao formato do nosso folículo piloso. De acordo com o formato do nosso folículo piloso, aí também vem a estrutura do nosso fio de cabelo. Mas isso também pode variar de acordo a fatores hormonais, idade, ou seja, envelhecimento. Também pode ir variando com o tempo, tanto a nossa estrutura do cabelo, quanto a fibra capilar, tanto a coloração, quanto a curvatura. Tudo isso pode variar tanto com fatores hormonais e fator de envelhecimento. Por esta razão, crianças recém-nascidas nos seus primeiros anos tendem a ter o cabelo liso, depois passam a ter um cabelo ondulado, depois cacheado, depois, quanto mais elas vão crescendo, ficam com o cabelo crespíssimo. Isso por quê? Por conta do fator de crescimento, envelhecimento, as coisas vão se adaptando no organismo. É natural. Então é muito natural você receber casos no seu consultório de que o meu filho tinha um cabelo liso e depois, passar do tempo, ficou crespo. É natural. Não tem nada que a gente possa fazer. E não tem a ver com o corte que nós fazemos quando o filho nasce. Depois de um tempo, cortamos aquele cabelo, por isso o cabelo do meu filho ficou crespo. Não, o cabelo do teu filho já estava para ser crespo, não tem nada a ver com o corte, pois o corte não influencia em nada na parte mais interna que vocês viram na aula 1, que é o folículo piloso. Já na nossa reta final da nossa aula de hoje, vamos perceber a divisão do cabelo. O cabelo é dividido por 3 grandes grupos, que são caucasiano, afro e oriental. Eles se diferem na curvatura, propriedades físicas e a capacidade de água nesses fios, ou quantidade de água nesses fios. Atualmente, nós estamos acostumados a ouvir 4A, 4B, 443, não sei o que. É simplesmente uma forma atualizada de classificar cada tipo de cabelo. E cada curvatura, 4A, 4B, 4C, é a denominação utilizada para caracterizar cada fio de cabelo de acordo com a sua curvatura. Então, esta é a nossa aula 2 e na próxima aula tem mais conteúdo para você. Até a próxima aula!